Apertador. Por isso que na Bahia a gente é mais feliz. É, né? eu sei. Tá, É vamos possível. então falar como que pode ser, quais são os veículos para ser O diagnosticado? Kaique queria saber disso. A gente tava almoçando outro dia, né, tava eu, Eduardo, o Kaique, eu falei da dislexia da Malu, ele falou, talvez eu seja disléxico. Eu falei, Kaique, talvez seja só burro mesmo. Cara. Mas eu vou perguntar sobre o diagnóstico, assim, certinho pra você ouvir. Tá. Então, o diagnóstico ele é feito por 2 profissionais, basicamente, né? O psicólogo e o psiquiatra. Então, qualquer um desses 2 profissionais pode fazer o diagnóstico. Dentro da psicologia, a gente tem instrumentos específicos, né, para esses diagnósticos. Então, a gente tem testes psicológicos, que são ferramentas exclusivas do psicólogo, só o psicólogo pode aplicar esses testes. E esses testes, além da entrevista clínica, né, que a entrevista clínica é muito importante, a anamnese, como o Bruno falou, a entrevista, a gente procurar saber certos dados, né? Porque, por exemplo, muita gente diz, eu tenho TDAH, mas o meu começou na fase adulta, então não é TDAH. Então, não é, Já minha está querida. descartado o diagnóstico, né? Porque o TDAH, ele precisa iniciar por volta ali dos 10 anos de idade, Ele não, né? não é adquirido. Não, ele não vem com o tempo, né? Então, aí, o que vem com o tempo pode ser o que o Andrei falou. Tem outros confundidores ali que atrapalham, né? Pode ser o sono, pode ser um estilo de vida muito ruim, pode ser uma alimentação, enfim. Pode ser outras coisas, um estresse muito grande que a pessoa está passando. Pode ser outras questões ali que estão interferindo na atenção, na questão da leitura, da escrita, etc. Mas o diagnóstico ele é feito basicamente por psicólogos e psiquiatras, né? E a psicologia tem instrumentos, tem testes psicológicos específicos, onde a gente vai avaliar o paciente, né? Tanto na questão atencional quanto na questão da memória. Muita gente fala, eu tenho déficit de atenção, mas às vezes o problema está na memória, né? A pessoa, ela tem uma capacidade de concentração, mas ela não retém aquilo que ela aprende, né? Porque a memória tem um déficit. Então, enfim, você tem toda essa avaliação que precisa ser feita para poder chegar no diagnóstico, né? Eu sempre brinco, não é um diagnóstico de Google, não é um diagnóstico do Instagram, né? Não é porque a Malu tem ou a Fernanda tem que, eu tenho essas coisas aí que você tá falando, Aqui nos né? comentários um monte de gente já falou. Eu tenho. Todo mundo Descobri tem. meu problema. Aham. Todo mundo acha que tem, mas na verdade é o que eu sempre digo. Talvez uma minoria... muitos tenham, né? Então, aí é que tá. Uma minoria tem transtorno, O né? quão comum é em termos estatísticos? Tem uma 5%. ideia? 5%? Eu ia até dizer, o TDAH, não sei se é genético, mas eu sei que eu estudei bastante sobre a dislexia depois que eu descobri, e falam que é praticamente genético, né? Tem um E componente que é importante. mais frequente em homens. Sim. São menos mulheres. E o meu Sim. pai, depois que eu descobri a dislexia, eu falei, pai, certa, não tenho nem dúvida, você tem. Aham. E foi você que passou pra mim. O meu pai tem também, eu também tenho certeza. Ele nunca foi diagnosticado, não, mas eu tenho certeza. Assim, convivendo com ele fica muito claro, né? Aham. Então, assim, é a minoria que tem transtorno, entende? As pessoas acham, todo mundo hoje em dia tem um transtorno psicológico. Todo mundo hoje em dia tem depressão, todo mundo hoje em dia tem ansiedade. A gente, nessa questão do espectro, né? A gente tem o traço, né? A gente tem a normalidade, digamos assim, as pessoas que não têm absolutamente nada. A gente tem aquelas que têm o traço e aquelas que, de fato, têm um transtorno. Então, assim, para você preencher os critérios de um transtorno, seja ele de aprendizagem, né? Um transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, etc., não é simples. Você tem que ter frequência, você tem que ter intensidade e você tem que ter, principalmente, prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, sua vida tem que ser prejudicada por aquilo em algum aspecto, né? Então, se você não tem uma frequência, uma intensidade, né? Ou seja, não é um negócio assim que, de vez em quando eu me distraio, mas na hora de assistir sua série favorita lá, você consegue se concentrar, né? De vez em quando eu tenho um probleminha. Não, mas se sua vida não está efetivamente prejudicada, né? Então, você não tem o transtorno, né? Eu sempre faço um comparativo com o TOC, que eu acho que é muito o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Eu acho que fica muito fácil das pessoas entenderem o que é frequência, intensidade e prejuízo clinicamente significativo. Por exemplo, eu brinco, né? Que eu brinco com meus alunos, assim, que eu tenho um toque de bolsa, eu tenho um toque de arrumação de bolsa. A minha bolsa de trabalho, assim, que é a bolsa maior normalmente, né? Que a gente usa, ela é toda separada por bolsinhas pequenas. Então, eu não deixo nada solto na bolsa. Eu coloco tudo em pequenas bolsinhas e arrumo a bolsa. Isso é toque? Não. Não, claro que não. Você não faz isso 50 Se você vezes antes de ir pro tiver com trabalho. pressa e você aceita colocar tudo lá, jogar e ir Claro, embora com a e bolsa. eu não vou me atrasar, por exemplo, pra vir aqui fazer o podcast com vocês, porque a minha bolsa lá no hotel ficou desarrumada, né? Óbvio que não vai ficar desarrumada, vai Uma ficar pessoa que desarrumada. tem toque ficaria. Uma pessoa, ela não consegue sair, né? Enquanto a bolsa não estiver perfeitamente arrumada. E ela vai ficar tirando e colocando, tirando e colocando. E isso causa um sofrimento, um prejuízo clinicamente significativo. Entende? Então, assim, quando todo mundo, eu tenho. Não, não tem, né? Porque sua vida não tem um prejuízo clinicamente significativo. Você não tem frequência e intensidade para preencher os critérios do transtorno. Então, não tem transtorno.